Simulação numérica 2D da queima de querosene e bioquerosene. O objetivo do trabalho foi estabelecer um comparativo entre a queima do querosene e do bioquerosene com as mesmas condições de contorno, por meio da utilização de simulação computacional numérica bidimensional com o auxílio do software de CFD ANSYS. A combustão é um processo químico que ocorre quando há a queima de um combustível e a liberação de calor. Podem ser classificadas em combustão completa, onde o combustível reage com oxigênio formando em seu produto CO2 e mais água, ou combustão incompleta. Ocorre a formação dos produtos de CO ou carvão, também chamado de fuligem. Existe também a mistura ar-combustível, que é a relação entre o combustível e o comburente, o ar. Seu processo de queima irá produzir energias mecânicas para o funcionamento de motores. A mistura pode ser classificada em dois tipos. Mistura rica, existe mais combustível do que o necessário e esse tipo de mistura gera mais emissões de poluentes no ar. A mistura pobre, ela ocorre quando a quantidade de ar está em excesso. Nessa situação, o combustível não é suficiente. Para a realização do trabalho, foi utilizado o escoamento turbulento. Esse é um movimento tridimensional de forma aleatória das partículas de um fluido sobreposto ao movimento da corrente. Nele há flutuações no escoamento. Para a realização do trabalho foi utilizado o software de simulação numérica de CFD, o ANSYS. O ANSYS é um software de elementos finitos que pode ser utilizado em outros ramos da engenharia, mas para o trabalho em questão foi utilizado o módulo Fluent, para o estudo de fluidos, no caso. Com o ANSYS Fluent é possível criar modelos físicos avançados e realizar análises de uma variedade de fenômenos em fluidos. Para a realização do trabalho foram realizadas duas simulações, uma para o querosene e outra para o bioquerosene, com as mesmas condições de contorno. Por ser combustível líquido, eles devem ser atomizados e vaporizados antes da queima. A simulação foi modelada para um tubo axissimétrico de 10 metros de largura por 1 de altura, onde foi estabelecida a temperatura de entrada de 650 Kelvin e a temperatura inicial das paredes pré-aquecidas de 1200 Kelvin, com velocidade de 1 metro por segundo do ar de entrada. Por fim, foi utilizada uma chama não pré-misturada. Em relação aos resultados. Em relação à fração de mistura, é possível observar uma mistura mais rica no querosene em comparação ao bioquerosene. Em relação à evaporação e devolatização, o bioquerosene apresenta uma evaporação muito mais rápida, o que já não é muito perceptível no bioquerosene, onde a gente nem vê esse tipo de coisa. Em relação à fração de massa de CO2, ela é mais presente na queima do bioquerosene. Isso era esperado, visto que a combustão é mais completa em relação à combustão do querosene. Pode ser também observada uma maior quantidade de oxigênio na queima do querosene. Em relação à temperatura de queima, ela fica mais alta em maior parte da chama do bioquerosene, o que já não é muito perceptível na queima do querosene, onde ela só fica aqui no centro. Em relação à fração de N2, ou nitrogênio. É bem visível como o querosene emite muito mais poluente em sua queima em comparação ao bioquerosene, mas isso já era esperado, visto que o querosene possui uma mistura muito mais rica para essas condições pré-estabelecidas. Conclusão. Por meio da simulação foi possível perceber que o querosene ele é muito mais poluente em relação ao bioquerosene, principalmente no que se refere às emissões de nitrogênio, e que mesmo sem a realização de um experimento físico em laboratório, foi possível sim estabelecer um bom comparativo usando apenas a simulação numérica, o que economizou mais tempo e também recursos financeiros.